caras amigas, caros amigos. Eu comecei na doutrina espírita com a leitura do livro Nosso Lar. E o meu sonho foi sempre dizer: bem-vindos a Nosso Lar. Queria agradecer aos amigos, irmãos queridos, Emanuel Cristiano, Ari, em nome de quem eu cumprimento toda a diretoria, todos os trabalhadores dessa casa abençoada. Queria agradecer também ao Ricardo Benfield, querido, que está aí cuidando desse roteiro, meu amigo do coração, Saigusa, está sempre me acompanhando, me trouxe, estará em todo o roteiro comigo. E quero cumprimentar também a todos os expositores que passarão por aqui, promovendo esse evento tão importante na pessoa do meu querido César Said, sua esposa querida que está aqui acompanhando ele. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de convidar a todos para uma reflexão em torno do Sermão do Monte. Uma das frases mais desafiadoras de Jesus para nós que nos debruçamos sobre o seu Evangelho, tentando estudá-lo e vivê-lo, é a seguinte frase: as palavras que eu vos digo são palavras de vida eterna. Isso significa que nós devemos fazer um esforço imenso para transpor geografia, história, contexto sociocultural e mergulhar na essência eterna dos ensinos de Jesus. O Sermão do Monte, nós sabemos, foi proferido às margens do lago de Genezaré, há 2000 anos atrás. Mas as palavras proferidas não foram somente para aquele tempo. Não foram palavras somente para pessoas que viviam naquela região, para pessoas daquela cultura, para pessoas que possuíam uma compreensão e uma visão de mundo de 2000 anos atrás. São palavras vivas hoje. Então eu peço o auxílio dos amigos espirituais que orientam essa casa para que possam nos inspirar a fim de que eu consiga ser um instrumento de sintonizar essa luz imperecível que verte do Evangelho. Emmanuel, no prefácio do livro Vinha de Luz, escreveu: o Evangelho é o sol da imortalidade. Sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então eu trouxe, para começar a falar do Sermão do Monte, um fato atual. Hoje eu recebi uma reportagem de um amigo psiquiatra. Eu vou ler a chamada. Holandesa de 28 anos escolhe a eutanásia devido a problemas de saúde mental intratáveis.
fui ler a reportagem para saber qual que é o diagnóstico. Depressão e transtorno borderline. Eu falei, gente, traz a moça aqui que a gente trata. Eutanásia. Esse é o mundo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas veja, não há nenhuma crítica moral a Soraya Terbeck, que está pedindo, que escolheu a eutanásia. Nesse momento já está na pátria espiritual. Não é crítica, porque o nosso mestre nos ensinou a acolher, não a julgar. Evangelho de João, capítulo 8, passagem da mulher adulta. O nosso mestre nos ensinou a acolher, não a julgar. Mas Allan Kardec havia nos advertido. Não tem problema nenhum se você quiser ser materialista, ateu. Problema nenhum. Eu tenho amigas e amigos que se dizem ateus, são as pessoas mais bondosas que eu já conheci na minha vida. Mas Kardec fez uma observação que é mais aguda. Ele disse assim: o materialismo em se espalhando será a grande chaga da humanidade. Por quê? Por quê? Porque ele subtrai o nosso maior valor, que se chama imortalidade. E ele te faz pensar que tudo que você é pode ser tocado. Tudo que você é pode ser tocado. E pior, trocado. Tudo que você é pode ser trocado. E aí, no fim, você vale alguns trocados. É isso que nos conduz. Então, nesse tempo de escuridão na alma, de desorientação da alma humana, nesse tempo de desorientação social, desorientação das instituições, instituições que não conseguem cumprir suas missões, espíritos que encarnaram com responsabilidades e que são conduzidos aos seus postos de compromisso e não cumprem 1%. Transição no auge. Profunda transição. É nessa hora, sem nenhuma poesia, sem nenhuma metáfora, nós precisamos de um sol. Nós precisamos de uma nova alvorada, onde as pessoas têm um valor por aquilo que elas têm de invisível, onde as pessoas tenham valor por aquilo que não pode ser tocado, nem trocado. Espíritos singulares, criados por Deus de forma singular, num gesto infinito de amor. Seres destinados aos mundos celestes. E, portanto, em processo de lapidação no mundo de expiação e prova, que é o segundo degrauzinho só. É bom que se você cair, você só volta um degrau, vai para o mundo primitivo. Temos muitos degraus ainda. Muitos degraus. Mas veja,
Se o mundo atual nos traz esse tipo de situação estarrecedora, e eu digo estarrecedora por quê? Uma eutanásia por alguém que está com depressão? No Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, são acolhidos 6 pessoas por dia que são internadas com depressão para tratamento. Então, veja, não é alguém que está com câncer terminal. Nós estamos falando de um sofrimento que é intrinsecamente psíquico. Nós estamos falando de uma dor que não pode ser medida com instrumentos. E, portanto, nós temos que falar de um remédio que é intangível. Eu quero falar desse remédio intangível. E agora sim, agora eu compreendo por que em Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948, 2 de setembro de 1948, alguns aninhos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Depois de concatenar uma série de mensagens que comentavam versículos do Evangelho, porque Emmanuel pedia para o Chico enviar mensagens para o Reformador, e durante muitos anos o Reformador publicou essas mensagens, elas eram publicadas em pares. Em 1947, Emmanuel reuniu alguma dessas mensagens, e em 48 ele prefacia e é publicada a obra Caminho, Verdade e Vida. Olha o prefácio. O Evangelho não se reduz a breviário para genuflexório. Deixa eu traduzir porque parece latim. Genuflexório, já viu aquele lugarzinho de ajoelhar na igreja? Todo mundo lembra, né? Todo mundo passado aqui. Todo mundo lembra dele. Então, aqui tem uma coisa maravilhosa na missa. É difícil dormir na missa. A palestra espírita é mais fácil. Eu lembro que estava na fila de autógrafo, chegou uma senhorinha e falou assim: meu filho, queria te agradecer demais. Eu falei: nada. Por quê? Eu tomava 3 remédios para dormir. Agora eu não tomo mais nenhum. Nossa, mas que coisa maravilhosa. Estou ouvindo suas palestras. Eu senti que... Vai que a indústria farmacêutica descobre isso, né? Então, na missa é difícil. É difícil você dormir. Porque toca essa sireninha, você ajoelha. Aí toca de novo, você tem que levantar. Né? Tem hora que eu levanto, fico sentado. Então é uma movimentação, não dorme, né? O genuflexório é aquele lugarzinho para você colocar o joelho. Genuflexório. E o breviário é o livrinho de oração. Então o que Emmanuel está nos dizendo é: a maioria de nós confunde evangelho com um livrinho de oração para você ficar ajoelhado rezando. Bom, eu posso orar usando o evangelho? Posso, não tem problema nenhum. O problema é você achar que o evangelho foi feito só para isso. Porque aí sabe qual que é o problema? Você sai de casa, entra dentro do veículo, acabou o evangelho.
Não é? Acabou o evangelho. Acabou o evangelho. Aí você vai mandar um WhatsApp, acabou o evangelho. Não é? Ou você vai fazer um evento beneficente, você briga com os outros. Então o evangelho virou um livrinho de oração, Jesus virou uma figura religiosa, e a nossa relação com Cristo é uma relação apenas de adoração. Então Emmanuel chamava atenção para isso. Por quê? Porque na Segunda Guerra estavam as nações cristãs da Terra. Bom, eu só gostaria de lembrar o seguinte: a reforma protestante surgiu na Alemanha, tá? A igreja anglicana na Inglaterra. E a potência do movimento evangélico na América do Norte. Então, quem mandou bomba atômica, as nações que mataram milhões e milhões de pessoas, são os cristãos, que usam o evangelho apenas como um breviário para ajoelhar e rezar. É isso que o Emmanuel está dizendo. E aí ele continua. O evangelho não se reduz a esse livrinho de oração. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. Então nós temos, nas palavras do Cristo, orientações para a administração pública, para a administração das empresas. No entanto, nós preferimos construir teorias de administração da empresa completamente contrárias ao Evangelho do Cristo. Por quê? Porque hoje burnout é uma das grandes... A moça que eu acabei de ler aqui também tinha burnout. Então isso nos leva a pensar em muita coisa. Aí ele continua. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Então, eu sou cristão no templo, fora do templo. Fora do templo eu sou a fera. Toda a terra inteira, o planeta inteiro, é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, você é administrador de empresa? É administrador de empresa? Então é na sua administração da empresa que você tem que mostrar o evangelho. Você é comprador da empresa? Você que compra? Então é comprando que você tem que dar o testemunho do evangelho. Você é vendedor? Você vende? Então é na venda que você tem que dar o testemunho do evangelho. Porque a terra inteira. Quem separou mundo sagrado, mundo profano, fomos nós. Não existe não, gente. Não existe. É por isso que, por haver linhas divisórias, olha o que ele vai dizer. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, menoscabar é desprezar. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Eu vou traduzir isso aqui, porque o Emmanuel é poético. Eu vou traduzir. Eu vou falar do júri, do médico, de 35 anos,
de medicina que tomou uma fechada no trânsito, saiu do carro com uma arma e deu 5 tiros no jovem que deu a fechada para ele. Daí chegou no júri, a hora que a gente foi interrogá-lo, ele começou a chorar e falou assim: doutor, eu destruí minha vida. A violência doméstica aumentou 45%. Louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas. Não é? É por isso que quando uma pessoa me diz assim, Jesus, eu arrepio. A pessoa manda no e-mail assim, se ela terminar assim, Jesus, eu falo, já dá um... Eu lembro que eu estava numa reunião de desobsessão e eu dialogava com o Espírito. Aí eu falei assim, por que Jesus? Ele falou assim, não pronuncia esse nome. Eu falei, por quê? Porque os seguidores desse seu Jesus entraram na minha casa, estupraram a minha esposa, minhas 2 filhas, mataram elas na minha frente e depois me mataram. Em nome de Jesus. Eu estou trazendo isso para dizer o seguinte: nós viemos aqui refletir sobre o Sermão do Monte, mas não o Sermão do Monte do gogó, do blá blá blá. O Sermão do Monte, palavras de vida eterna. O Sermão do Monte que você fica perplexo. O Sermão do Monte que é um cinzel. Porque nós somos embrutecidos. E o Sermão do Monte é um cinzel que lapida. É difícil. Não é? Porque Jesus diz assim, bem-aventurados os mansos. Você tem vontade de estrangular a pessoa. Você tem essa vontade de vez em quando? Né? Eu estava conversando com a mãe, ela fala assim, eu acho que eu não sou uma boa mãe. Eu falei, por quê? Porque de vez em quando dá vontade de matar os meninos. Eu falei, então você é uma mãe excelente. A mãe é excelente. A mãe é excepcional. Eu lembro da minha. Eu estava brincando com uma madeira e jogava para cá, ela falou assim, vai quebrar o vidro. E eu continuei brincando, o negócio soltou. Ai, 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 ai. Então, quando você se percebe ainda bruto nas palavras, embrutecido nos gestos, ou um tipo de embrutecimento que tomou conta da sociedade humana e do Brasil. O embrutecimento da indiferença. Da total falta de sensibilidade ao outro, ao humano. E aí a gente lembra, bem-aventurados os mansos. Porque a mansuetude do Cristo não pode ser confundida com falta de energia nem com inércia. Sabe por quê, gente? Eu abro o Evangelho, é tão interessante isso. Sabe o Evangelho que fala assim, Jesus estava na Galileia e foi para Jerusalém. Aí você fala, foi de azul? Vou.
companhia aérea. 150 quilômetros. Não, a pé. A pé. Então, você quer ser manso? Então faz assim, 150, mais 150 para voltar, 150 de novo, mais 150 para voltar, anda aquele lago de Genezaré. A caminhadinha de Jesus é 15 quilômetros por dia. Atendendo pessoas de 7 da manhã até de noite. Então, não é a mansuetude da inércia. Não é a mansuetude das férias. É a mansuetude de quem compreendeu que a única força da violência é despertar a violência. O único poder que a violência tem é de acordar os demônios que existem dentro dos outros. Porque toda vez que você começa a ficar violento, você desperta o pior no outro. O pior. Então a mansuetude é saber lidar com o melhor do ser humano. O melhor do ser humano. Isso é mansuetude. É entender a nossa humanidade. Entender que nós erramos, que nós temos carências, que nós temos dificuldades. Entender que ninguém gosta de reconhecer que tem dificuldade. É isso. Então, mansuetude é isso. Não é? Porque vamos imaginar Jesus lidando com a mulher adúltera. Veja se há alguma fragilidade ou se há alguma falta de postura em Jesus. Ele está quieto, trabalhando. Chega um tanto de gente com uma mulher adúltera. Aí a gente lembra da mensagem do Emmanuel. E o adúltero? E o adúltero? O adúltero foi poupado. Porque essa é a... Veja. O adúltero foi poupado. Porque essa é a diferença entre vingança e justiça. O que eles estavam fazendo ali era vingança, não era justiça. É vingança. Então, Jesus viu chegar aquela turba de vingadores, mas não é o da Marvel, não. A turba de vingadores, você está pensando no Homem de Ferro? Não. Aquela turba de vingadores, o que ele fez? Abaixou a cabeça. Porque você pode folhear, eu já fiz isso. Você pode folhear o Evangelho versículo a versículo. Aliás, o Novo Testamento inteiro. Você pode folhear ele, do início ao fim. Vai lá, de Mateus a Apocalipse. Vai 200 vezes. Você nunca vai ver Jesus saindo do lugar dele para colocar defeito nos outros. Você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar Jesus falando assim. Pedro falou assim, Senhor, onde nós vamos agora? Vem cá, vamos falar umas verdades para aquele fulano ali que está precisando. O que você está fazendo aí? Eu sou Jesus, você sabe que você está errado, né?
Você viu isso no Evangelho? Essa passagem não existe. Jesus nunca saiu do trabalho dele para provocar quem quer que seja, para acusar quem quer que seja, para colocar defeito em quem quer que seja. Nunca. Nunca. Nem com os vingadores. Os vingadores chegaram com a mulher. Essa mulher foi pega em adultério. Jesus fez só assim, ó. Tem nada a ver com isso. A lei divina está na consciência. A lei divina não está na sua palavra. A lei divina está nas consciências. Baixou a cabeça. Aí. O problema é que o povo é inteligente. O povo é inteligente. Aí eles falaram assim, agora nós vamos trazer ele para o debate. Moisés manda apedrejar. Aí Jesus... Agora sim. Porque aí, primeira revelação, segunda revelação. Agora a questão tocou na missão de Jesus. A Moisés, agora eu tenho que comentar, porque agora não é um caso particular, uma vida particular, o que a pessoa está fazendo da vida dela. Porque Jesus sempre, durante toda a sua passagem pela terra, ele praticou a campanha a favor da vida. Cada um cuida da sua. Baixou a cabeça quando o assunto era particular. A mulher foi pega em adultério. Isso aí é assunto dela, do marido. Não é? Mas quando Moisés, porque agora eles estão invocando um costume religioso, apedrejar em nome de Deus. Interessante, né? Em nome de Deus eu vou te matar. Aí Jesus falou, eu não posso ficar sem me manifestar sobre isso. Porque agora ele está diante de um costume perverso, equivocado, de uma deturpação da interpretação de Deus. Porque nenhuma lei de Deus nos autoriza a fazer mal ao próximo. Nenhuma lei de Deus nos autoriza a fazer mal ao próximo. Então, se você está fazendo mal, não coloca Deus nisso. Você está sozinho, está sozinho. Você está por conta própria. Não coloca Deus nisso. Então, nesse momento, Jesus se manifesta. Mas olha a sutileza de Jesus. Não é? Que, se fosse eu, o que eu faria? Você quer apedrejar, né? Mas você andou fazendo... Eu ia apontar o erro de todo mundo. Não podia fazer isso? Ele não podia fazer isso? Chamar um por um, pô. Você fez isso. Ia sair todo mundo envergonhado. Jesus nunca utilizou seus poderes divinos para humilhar e ferir ninguém. Nunca. Ele só falou assim, vocês estão querendo apedrejá-la? Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Então, pode apedrejar, mas tem que ser puro. Por que Jesus falou isso, gente? Porque quem é puro não tem tempo para apedrejar ninguém.
Quem está trabalhando não tem tempo para criticar o trabalho de ninguém. Quem está fazendo bem não tem tempo para poder feito no trabalho do bem do outro. Quem tem tempo para criticar os outros? Quem? Quem? Adivinha. Quem? Quem tem tempo? Né? Uma vez um amigo procurou e falou assim: nossa, você viu as críticas que estão fazendo ao Chico? Você viu as críticas que estão fazendo ao Divaldo? Eu falei, é? Quem está criticando? Porque o Divaldo psicografou mais de 300 livros. O Chico, quase 500. Essa pessoa que está criticando deve ter psicografado 1000. Essa pessoa ela deve ter 150 anos de encarnação dedicada à mediunidade. Essa pessoa deve ter atendido 1,5 milhão de crianças dentro da casa dela. Ela tem lá na casa dela quantas crianças? 1,5 milhão de crianças. Porque para criticar esses dois, no mínimo você tem que ter feito o dobro. Agora, tem gente que já fez o dobro? Tem. Tem. Doutor Bezerra. Joana. Doutor Bezerra está criticando alguém? Hã? Vocês estão vendo aí doutor Bezerra aqui na praça, em Campinas, postando no Instagram, criticando alguém? Hã? Não. Não. Quem está no trabalho do bem não tem tempo de atirar pedra. E quem é puro já tomou tanta pedrada que não quer nem pegar na pedra. Você quer ver uma coisa? Eu vou pedir para o Emanuel Cristiano entrar em contato agora, mandar um zap para Estevão. Estevão, que foi apedrejado. Emanuel Cristiano vai convidar Estevão para apedrejar. Ô, Estevão, vamos apedrejar uma adúltera? O que o Estevão vai falar para o Emanuel? Meu filho, você já foi apedrejado de verdade? Você já sentiu uma pedrinha batendo assim, furando? Você já desencarnou apedrejado? É isso que o Estevão vai te responder. Você não sabe o que é isso. Por isso que Jesus falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque existe uma pedagogia na lei divina que é aquilo que você faz os outros passar, você vai passar. Tudo que você faz o outro passar, você vai passar. Porque Deus é mau? Não. Porque a lei é pedagógica. Você só é capaz de avaliar o mal que você faz provando do próprio veneno. Então, por isso que puro não apedreja. Pode convidar, fica 1000 anos convidando o Estevão, ele não vai apedrejar ninguém, porque ele foi apedrejado. Então Jesus disse assim, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Aí foi saindo. Os que tinham mais pecado saíram primeiro. É interessante que o povo é organizado, fizeram uma fila. Quem que errou mais aqui? Não, eu errei mais. Não, então vai na frente. Se organizaram. Saiu. Ficou só a mulher. Se fosse a gente, vem cá. Ela achou que seria repreendida. Para quê?
Quando o erro é grande, o primeiro a reconhecer é você. Talvez você seja o último a admitir, mas o primeiro a reconhecer é você. Não é? Você fala assim, ai meu Deus, agora eu exagerei. Você sabe. Talvez seja difícil admitir, mas saber que você errou, você sabe. Você sabe. Você sabe. Sabe por quê? Você tem consciência. Porque se você não tem consciência, ou ela está anestesiada, ou você está num grau evolutivo ainda que aquele ato, para você, ainda não é erro. Para você ainda não é. Então ele vira para ela e fala assim, eu também não a julgo. Agora aqui que vem um bonito. A orientação. Vá. Não peques mais. Mas o pecado aqui é no sentido do erro, do alvo. Não é no sentido religioso de pecado. É no sentido de repensa a sua vida, repensa os seus relacionamentos, repensa a sua vida afetiva, repensa a sua sexualidade, repensa essa relação que você está vivendo, essas relações que você está vivendo. Se valorize. Olha aqui, a única que está aqui sendo apedrejada é você. Né? Ou alguém aqui tem notícia do marido da mulher adúltera? Ele não foi exposto. O marido da mulher adúltera, ninguém sabe das negligências dele. Ninguém sabe do comportamento equivocado dele. Porque relacionamento é sempre eu e o outro e eu. Não tem relacionamento só eu ou só o outro. Ele foi poupado. O adúltero foi poupado. Então Jesus está dizendo para ela, repensa. Repensa a tua posição. Você não precisa disso. Você não merece isso. E pela primeira vez, ela tem diante dela um homem que não a vê apenas como um corpo. Primeira vez, ela tem diante dela um homem que a vê como um espírito imortal. Uma filha de Deus, digna de todo o amor, de todo o carinho, de todo o respeito, de todo o afeto, de toda a autoestima. Pela primeira vez, ela tem diante dela um ser humano que não quer tirar nada dela. Ela tem diante dela alguém que não quer abusar nada. Alguém que só quer doar. Você quer lição maior do que essa? Você quer correção maior do que essa? Essa é a mansuetude do Cristo. Essa é a mansuetude. Bem-aventurados os mansos. Aprendei de mim que sou manso de coração. Não é assim que ele diz? Aí tem uma cena linda. O governador espiritual do planeta encontra com o governador da Judéia. Aí eu te pergunto, cadê a Judéia? Cadê a Judéia? Está lá em guerra com Hamas. Cadê Pilatos? Cadê Pilatos? O que ele governa? E a governadoria espiritual do planeta? Intacta. Intacta. Pilatos passou. O Cristo continua. Governador espiritual do planeta. Agora, você acha que ele chegou lá e falou assim, você fica na sua aí. Quem manda aqui sou eu.
Você governa o quê? Judeia? Eu governo a terra. Não é assim que a gente faz? Não é assim? Não é assim? Outro dia eu recebi um amigo, brincalhão, mandou uma mensagem para mim. Era um vídeo nos Estados Unidos, o policial parou o jovem para multar. Estava infringindo a lei de trânsito, o jovem saiu. Você sabe quem é meu pai? O policial, não, sua mãe não te contou? Então, Jesus faz isso? Não. O governador espiritual do planeta diante do governador da Judéia em silêncio. Respeitoso. Porque se as suas palavras não podem ajudar, cala. Em silêncio. Aí ele pergunta. O Pilatos é gente boa hoje, gente. Por isso, desculpa, Pilatos. Pilatos já está regenerado. Nós não estamos falando do espírito, nós estamos falando da posição. O que ele representava. Mas ele pergunta para Jesus, diz-me a verdade. Gente, da onde que a gente tirou que verdade é uma coisa que você diz? Da onde que a gente tirou isso? Que verdade é uma coisa que você diz. Verdade é uma coisa que você vive. Verdade é uma coisa que você é. Quer ver uma coisa? Os sufistas têm uma parábola que diz assim, olha que bonito esse verso, dos sufistas, que são os espiritualistas da religião muçulmana. Eles dizem assim, por que uma pessoa estando ao lado da outra grita? Porque seus corações estão tão distantes que é preciso gritar. Mas o contrário é verdadeiro. E é por isso que quando os corações estão juntos, você não precisa dizer uma palavra. Já experimentou isso? Já experimentou isso? Já? Quem é que é mãe e pai de adolescente? Então você já sabe. Você sabe. Não é? Você chega no adolescente, faz assim nele, ele... Não é? Então você chega... Você não toca. Você não fala nada. Ele sabe que você está ali e você sabe que ele está aqui. Os corações estão próximos, não é? Aliás, quando está próximo demais o coração, não fala, nunca estraga. Não é? Dependendo da situação, você fala assim. Não é? Então, quem nos ensinou que a verdade é algo para ser dito? Pilatos estava diante da verdade. Jesus não precisava dizer, eu sou a verdade. Porque tudo que ele fez, tudo que ele falou, tudo que ele viveu era a verdade. Só que Pilatos não chegava. E ele diz a Pilatos uma coisinha. Só tem uma fala que o Pilatos deve ter demorado assim uns 1.200 anos para entender. Umas 10 encarnações para entender. Ele disse assim, nenhum poder terias sobre mim se não te fosse dado pelo alto. O que significa isso? O que significa isso?
Jesus está dizendo para ele assim: escuta, eu estou preso porque esse foi o combinado que eu fiz com o papai. Abba é papai. Esse foi o combinado que eu fiz com o papai. Papai pediu para mim: filho, se eles te expulsarem, sai. Se eles te expulsarem, deixa. Porque você está achando que você tem poder para entrar na esfera do Cristo? Você está achando que alguém vai entrar no seu destino e fazer alguma coisa na sua vida se não houver uma permissão do alto? Em função das suas necessidades kármicas? Você está achando? Não. Palavras de vida eterna. Eu falei que era palavras de vida eterna? Então é o seguinte, na sua vida vai ter um tanto de elefante. Elefante colhendo flores. Você já viu isso? Elefante colhendo flores, é o seguinte, ele entra no jardim, colhe a flor e traz para você e destrói o jardim. Sua vida vai ter um tanto de elefante, vai entrar na sua vida, vai virar sua vida de cabeça para baixo. Vai te causar os maiores males. Essa pessoa não tem o poder de fazer isso. Quem deu esse poder foi o alto. Por quê? Porque você criou essa vulnerabilidade quando você violou a lei divina. Quando você violou a lei divina, você se tornou vulnerável. Eu estava com meu amigo Quincas Veloso, querido Quincas. Gente, é uma família maravilhosa, a família Veloso é linda demais. E aí ele me contou, ele me contou. Ele, Monte Carmelo, né? Mas nessa época ele estava em Uberaba, tinha um escritório de contabilidade, né? Entraram no escritório, destruíram tudo, roubaram tudo, destruíram tudo. Então, umas coisas engraçadas, né? A pessoa podia roubar com cuidado, né? Chegar assim, isso aqui é valioso. Isso aqui deixa organizado aqui, né? Vão levar só o que tem de valor, o resto deixa organizadinho. Não. Pegaram tudo de valor, destruíram tudo. Na hora que o Quincas chegou para trabalhar, olhou aquilo e falou: documento de cliente rasgado. De noite, trabalho com o Chico. Aí chega o Quincas na reunião para trabalhar com o Chico. Não é? Tem uma coisa engraçada na evolução. Toca isso aí quando é coisa importante. Uma coisa importante. Todo mundo que está errando está rindo. Todo mundo que está colhendo está chorando. Gente, quando você está semeando o mal, é uma alegria. Você está alegre. Você está em festa. O choro é na colheita. Então chegou lá o Quincas. Eu tipo, o que foi, meu irmão? Ele contou isso. Aí o Chico deu um abraço. Olha que coisa, né? Deu um abraço nele. Pegou no bracinho dele. Chamou ele para a tarefa. Do bracinho dado. Andando. Bem-aventurados os mansos. Aí você imagina, você ganha aquele abraço do Chico. O Chico pega no seu braço, está andando com você. O que foi?
acalmou, né? Na hora que está chegando na tarefa, ele fala assim, ô meu irmão, é tão bom devolver. Tirar é ruim. Você acha que é bom. Bom é devolver. Bom é devolver. Sabe por quê? Porque aí você elimina a fragilidade kármica do seu destino. No dia que você quitar seu karma, ninguém tira mais nada. Está tirando porque você tem fragilidade na lei. Ou porque o amor te levou ao local da vulnerabilidade do outro. Ai, como assim, Haroldo? O espírito chega e fala assim, mãe, eu vou encarnar numa situação difícil. E vou desencarnar com 22. Não é para qualquer uma. Não é qualquer mãe que aguenta isso. Eu sei que você está em outra esfera. Eu não tenho nem coragem de te pedir o que eu estou te pedindo. Dá para você ir comigo? Ela fala, vou. Ela vem, 22 anos depois, ela está enterrando o filho. Aí vem um espírita que leu só o prefácio da codificação e fala assim, nossa, está resgatando. Aí o anjo guardião dela fala assim, sabe de nada, inocente. Essa aí está em missão de amor. Se não fosse ela, ele não teria vindo. Haroldo, onde você tirou isso? Nosso lar. Nosso lar. Nosso lar. O filhinho médico, filhinho da mamãe, nunca lavou uma roupa, nunca passou uma roupa, nunca fez uma comida. Filhinho da mamãe, formou em medicina, estava onde? No umbral, André Luiz. E o pai? No umbral pior, com as duas amantes. E a mãe? Numa colônia superior ao nosso lar. Aí André Luiz chega para a mãe e fala assim, mãe, deu ruim. Teu filho está no umbral, a outra filha está no umbral também, papai está no umbral e ela com as duas amantes. Nossas irmãs. E agora, mãe? Agora eu vou voltar. Oi? Eu vou voltar. Mãe, tu vai voltar irmã do papai? Não, esposa. E as amantes? Filhas. É karma? Não. É calma. Karma que é karma. A gente fala lá em Minas. Isso é amor. Isso não é karma, não. Isso é amor. Porque se não fossem os mansos, os maus não seriam redimidos. Bem-aventurados os mansos. Agora, para encerrar, lembrando da Zoraia, que fez a eutanásia, porque estava com depressão. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Porque é o seguinte, para todos nós aqui,
para todos nós aqui, há um tempo determinado. Todo encarnado vai desencarnar. Então, eu não preciso ser vidente, nem clarividente. Eu só estou vendo desencarnado aqui. Todo mundo aqui vai desencarnar. Isso significa muitas coisas. Isso significa que toda aflição que você está passando vai acabar. Todas as aflições são temporárias. Mas eu tenho aprendido uma coisa com o Sermão do Monte. As claridades que as provas e expiações deixam nas almas resignadas são eternas. As provações e expiações são temporárias, mas nas almas resignadas, porque tem gente que tem o mal sofrer, gente. Vou falar uma coisa. Tem gente que depois da expiação sai pior. Porque sai revoltado, rebelde, rancoroso, ressentido e pessimista. E para completar, o chantilly no bolo, reclamão. Há 30 anos atrás eu passei por uma expiação. Quanto tempo atrás? 30? Tu tá lembrando dessa expiação até hoje? Tem mais 5 te esperando? Perceberam? Mas a alma resignada, ela fala assim, nossa, foi duro. Quase que eu fui. Quase que eu fui. E cheio de luz. Cheio de luz. Porque tem uma luz, tem um filme que eu amo, eu encerro agora com isso. O filme se chama Beleza Colateral. Ele foi traduzido em português, Beleza Oculta, mas essa tradução não foi boa. Porque o título original do filme é Colateral Beauty. Beleza Colateral, com Will Smith. Por que é beleza colateral? Porque um espírito está no corredor do hospital, do lado está a mãe e no quarto em frente a filha desencarnando. Esse. Aí senta a senhora e fala assim, só vira e fala assim, quem você está perdendo? Ela olha um filho de 8 anos. De uma nível. Porque quem não experimentou a dor é uma pessoa superficial, arrogante e narcisista.
superficial, arrogante e narcisista. É por isso que você vê André Luiz chorando. André Luiz desencarnou, está lá na enfermaria chorando, triste, reclamando. Meu Deus, o que eu fiz? Que coisa, perdi. Chega o Clarence. Bom dia, meu filho. Bom dia, não. Olha que situação. O Clarence diz assim para ele: eu também já perambulei pelos abismos dos quais saíste. Traduzindo, meu filho, você está achando que você é o único? Você está achando que eu virei Clarence assim? Eu já tive onde você teve. Eu já passei o que você passou. Então, sabe como é que é papo de espírito puro? O espírito puro fala assim: nossa, passei por essa expiação, passei por essa também. Você passou por essa? Passei também. Não, mas eu passei por uma outra, passei por essa também. Passei por essa também. Não, mas teve uma minha que foi horrível, aconteceu isso. Nossa, vivi uma dessa também. Aí você chega lá com 50 expiação e ele tem um cesto com 250, por isso que ele é anjo. Porque não tem anjo de papel, não tem anjo de cristal. Todo anjo é um diamante bruto. Se você tiver com dúvida, eu só quero que você leia Cipriana. No mundo maior, Cipriana com os 2 obsessores. Aí o sujeito fala: eu estou aqui, meu filho me assassinou, pegou todos os meus bens. Ela: vou contar minha história para vocês. Aí conta dela. Muito mais triste. Perceberam? Então, a bem-aventurança do aflito é que o aflito te torna uma pessoa presente, uma pessoa profunda, uma pessoa empática, uma pessoa sensível, uma pessoa respeitosa, que você sabe o que é sofrer. Enquanto você estiver fazendo caridade, você está no estágio. Você só vai entender caridade de verdade o dia que você precisar da caridade dos outros. Aí você vai entender caridade de verdade. Enquanto você está fazendo, você está no estágio. Você vai abençoar a caridade o dia que você precisar dela. O dia que você estiver em frangalhos, alguém chegar e falar assim: ei, o que aconteceu? Nossa, aconteceu isso. Não, vem cá. Vem cá, nós temos como resolver isso. Aí você vai entender a caridade. De verdade. Bem-aventurados os aflitos. E eu poderia falar de todas as bem-aventuranças, mas nós temos que parar. Elas são eternas. Nós estamos precisando delas. Nós estamos precisando delas. Para quê? Para a nossa felicidade conjugal, para a nossa felicidade familiar, para a nossa sanidade psíquica. Nós estamos precisando das bem-aventuranças. Não precisa ajoelhar. Não precisa. Nós estamos precisando das bem-aventuranças de verdade. De verdade. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por participarem com essas vibrações, dessas reflexões. E que o Evangelho possa iluminar nossa alma.
é o nosso desejo. Boa noite para todas e para todos.